Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos para a nossa terceira mamãe, terceira devocional, né? Para você que está caindo aqui de paraquedas, ainda não conhece, se inscreva, curta aí. Quando acabar aqui, se quiser conhecer as outras duas mamães, pode ficar à vontade, né? Pode fazer parte do desafio, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência, então, à nossa terceira mamãe, Mamãe Agar. Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre Sara, né? Sobre o filho da promessa, ela e Abraão. Eles tiveram uma promessa do Senhor de que ele daria, ele teria um filho, né? O filho da promessa, o filho que teria muitas descendências. Num deslize de Sara, percebendo que a idade já estava chegando, ela então acha que não é com ela essa promessa e ela recorre então a Agar, a serva deles, né? Aprendemos na questão cultural deles que era normal isso, ter uma serva que servia como se fosse uma barriga de aluguel, porque naquele tempo a parte de mamãe estéril era considerado assim um medo para eles, né, de certa forma, e também não era como se ela não fosse abençoada por ela não dar também fruto ou filho ao seu esposo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Agar, né? Agar aqui, como eu falei, ela era uma serva dessa família, ela era uma estrangeira porque ela era egípcia, né? E ela servia a essa família. Dentro desse contexto, nós vamos trabalhar, né? Dentro da maternidade de Agar, ela teve duas atitudes muito negativas. A primeira, ela foi uma mamãe orgulhosa, ela não soube lidar com o orgulho dela, e ela também, em um certo momento, ela foi incrédula. Ela não creu em algumas coisas que o Papai do Céu prometeu a ela. Então, quando Agar percebeu que ela conseguiu engravidar de Abraão, ela viu que ela tinha uma grande vantagem em cima de Sara. E aqui nós vamos para o nosso desafio de hoje, que se encontra em Gênesis 16, 4b, tá? Gênesis 16, a parte 4b, tá? Que fala que quando ela percebe que ela está grávida, ela se sentiu superior à sua senhora e ela começa então a ofender e menosprezar Sara, porque Sara era estéril. Naquele momento, Sara não conseguia gerar o filho dela, e quando Agar percebe isso, ela se sente superior à sua senhora, então começa a ofender a Sara. Então aqui está o primeiro erro dessa mamãe, né? A parte de orgulho. E o segundo erro de Agar está também quando ela se esquece da promessa recebida pelo anjo do Senhor através do seu filho. Passou um tempo, vem um momento de grande aflição na vida de Agar. E ao invés dela trazer à memória aquilo que Deus tinha separado para a vida dela, ela praticamente passa despercebida essas lembranças, ela não se lembra e ela então se desespera. Passou um tempo, Agar pega o seu filho Ismael e ela então foge para o deserto. E aí vem um momento de muita sede, muita fome, e essa mamãe aqui um pouco desmemoriada pensa que seu filho vai morrer. Só que nós servimos a um Deus que age de misericórdia, e Deus olha para essa mamãe, olha para o seu filho e ele intervém mostrando um poço de água para Agar, para que ela dê água ao seu filho e se lembre também das promessas que Deus tem para a vida do seu filho. E aqui nós temos uma primeira lição. Às vezes no período da maternidade nós temos algumas oscilações hormonais e aí nós precisamos nos cuidar para que a gente não fique igual essa mamãe aqui, orgulhosa e muitas das vezes também incrédula, né? E a nossa lição de todo o contexto é: a arrogância de Agar, por ser mãe, não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e o orgulho demasiado pela maternidade, pelos filhos,
pelos seus talentos, só irão gerar confusão e inimizade. Não se sinta convencida e presunçosa por algo que recebeu pela graça de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e que quem se exalta será humilhado. Infelizmente, como Agar, nós temos a triste tendência de duvidar nos momentos de aflição. Precisamos nos esforçar para lembrar daquilo que Deus fez e prometeu em sua palavra. Lamentações 3, 21 a 25. E ter bom ânimo, porque Cristo venceu, e com Ele nós também venceremos. Ele é fiel, Ele prometeu estar presente. Mateus 28, 20. E Ele também prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. Bom, crianças, chegamos ao nosso terceiro desafio. Hoje nós trabalhamos essa mamãe aqui, né? Uma mamãe um pouco arrogante, orgulhosa e também esquecida das promessas que Deus tinha feito para ela através da vida do seu filho Ismael. E hoje, o terceiro desafio, para que você trabalhe também através dessa mesma dinâmica, ou com a mamãe, com a vovó, com a irmã, com a titia, com quem você tem mais próximo aí da figura de mamãe, tá bom? Espero que você tenha feito de ontem, se deliciado aí com seu bolinho, uns de chocolate que já me mandaram fotos, outros fizeram de cenoura, né? Então, venha com a gente então para o nosso terceiro desafio. E hoje é um pouco diferente. Hoje vai ser através dos nossos dons e talentos também, dessa vez na parte musical. Tia Camila preparou então hoje a música Deus de Amor do Diante do Trono, para que você e a sua mamãe também pudessem estar se lembrando que muitas das vezes, no momento de aflição, no momento de desespero, no momento às vezes onde não está acontecendo aquilo que a gente planejou ser feito do nosso jeito, para que a gente possa estar silenciando o nosso coração e através dessa música, se lembrando, às vezes, tantas lutas, tantas dores, né? Parece que a gente está num deserto, mas nós temos que trazer no nosso coração aquilo que nos dá esperança. Um Deus de amor, um Deus que cuida da gente, um Deus que nos ama e, acima de tudo, um Deus que faz a sua vontade em nós. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Então que você cante aí essa música com a sua mamãe, se quiser gravar, botar aí no TikTok, que é uma ferramenta que a gente pode usar para estar evangelizando as outras pessoas também, né? Ou no grupo da igreja, ou no grupo do Ministério Infantil, ou até no seu grupo da família também, tá? Fique à vontade. Vamos orar? Deus, muito obrigada pelo Senhor ser um Deus de amor, um Deus que cuida da gente, um Deus que nos ensina a quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, de acordo com a sua palavra, Pai, que é eficaz em nosso coração. Muito obrigada por essas mamães que estão ouvindo essas mensagens, por essas crianças que estão ouvindo. Nós pedimos que a sua palavra, Pai, possa estar fazendo morada no coração delas e trazendo esperança que só há em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo sacrifício da cruz, dando-se de resgate em nosso lugar pelos nossos pecados, o melhor presente que o Senhor poderia ter nos dado, Pai, que jamais poderíamos pagar. Muito obrigada por tudo, que essa salvação através de Cristo na cruz possa também ser memória para o nosso coração e memória também nos momentos em que vier a adversidade, o choro, o desespero, para que a gente possa estar se lembrando de que o Senhor estará sempre conosco, independente da situação. Muito obrigada por tudo, é o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, amém, mamães. E até amanhã com a nossa quarta mamãe. O que será que vem por aí? Bom, espero vocês, tá bom? Beijos, até amanhã.